Fala pessoal, mais um Sportcast BJJ no ar, encerrando um ano difícil para muitos, né? Um ano que foi corrido com muitas situações, mas estamos aqui para fazer um bate-papo legal com estes dois super convidados. Antes de apresentá-los, quero agradecer aos nossos apoiadores que tiveram conosco durante o ano inteiro, né? Expresso Prêmio, Onaga e 2P Barbearia, Iguaria Campeira também, que tiveram conosco apoiando, lembrando sempre que muito mais do que apoiar esses eventos que nós fazemos, eles estão ajudando no resgate de vidas, porque o nosso trabalho é voltado para a galera de projetos sociais, para todos os segmentos, né? Mas lembrando sempre que esse apoio é fundamental para que a gente possa continuar fazendo a diferença para a molecada de projeto social. É uma honra estar aqui com vocês dois irmãos que a vida me deu este ano. Sejam muito bem-vindos, Joel Gonçalves e Roger Ribas. Que alegria estar com vocês. Uma maravilha, vamos ter esse bate-papo aí, vamos conversar bastante aí, vamos desenrolar para a galera poder conhecer que tem uma coisa muito interessante, viu? Há um tempo atrás eu falava com os moleques assim, cara, o Rio Grande do Sul ele é grande e a gente vivia na nossa bolha aqui, né? A bolha do jiu-jitsu da região metropolitana. Sim. Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo. Exatamente. E a gente teve a oportunidade de ir para a Serra e começar a conhecer que jiu-jitsu tem em todo lugar e tem pessoas fantásticas, então é um prazer recebê-los. Roger Ribas. Eu particularmente estou muito feliz com o convite aqui, né? É uma honra estar aqui para poder falar um pouquinho da minha história dentro do jiu-jitsu, de tudo que aconteceu comigo, para que isso possa estar ajudando de alguma forma. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está fazendo a nossa missão perante, né, Deus e... Verdade. Joel, grande Joel, e aí, meu irmão? Eu primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade imensa de estar com vocês aqui, de poder realizar mais um sonho, de poder estar participando de um podcast, né? Eu acho que todo o atleta deseja estar num momento como esse, único, né? E eu acredito que vai ser um momento especial para nós e para todos que vão estar assistindo logo após esse podcast. Maravilha. Pessoal, vamos lá. Eu falei ali, né, sobre a questão de nós vivermos em bolhas, né? Uhum. E esse ano eu tô tendo a oportunidade de conhecer diversos atletas que eu não tinha ideia, né, que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, realizamos grandes super lutas nos eventos, assim, lutas que foram entregues, assim, com excelência. Pra galera conhecer, Roger e Joel, como foi o início de vocês no jiu-jitsu? Como foi o contato com o jiu-jitsu? Onde vocês se encontraram com o jiu-jitsu? Uhum. Quer começar? Não, Pode primeiro, começar. Não, primeiro o senhor. Primeiro os mais. Antiguidade é força. Né? E aí, Roger, como foi o teu encontro com o jiu-jitsu, cara? O meu encontro com o jiu-jitsu foi através de um amigo no Rio de Janeiro. Ele foi um amigo... Isso em que época, mais ou menos? Cara, isso foi em 96 ou 7. Caraca, irmão, tu é um dinossauro do Gil. Dinossauro. Ô, rapaz. Eu tinha 16 anos para 17. E ele foi meu colega de escola lá no Rio de Janeiro. E a gente, logo de cara, a gente já assimilou, já teve aquela energia. O santo bateu. O santo bateu. E a gente jogava bola na época, né? E aí ele me convidou, né? Eu contei um pouquinho da minha história ali, ele me convidou, pô, vamos treinar jiu-jitsu com a gente. E aí, na época, ele treinava, não era checkmate, era equipe, também não era aliança, cara, era... Bom, enfim, era a academia do Léo Vieira e do Ricardinho Vieira, e do Cumprido, eram os três que davam aula. E aí ele me convidou pra fazer, e o Caio Terra também, o Caio Terra fazia parte. E aí ele me convidou pra fazer uma aula, e eu fui lá fazer a aula, e eu fiz a maior força do mundo, assim, e os caras falam, cara, esse cara é mais forte que os amazonenses, são muito fortes. Uhum. Todo mundo fala que a galera de Manaus é muito forte.
E eles falaram, cara, esse cara é de outro mundo, vamos. Ele tem que fazer parte da nossa equipe. Tá, aqui. mas tu já tinha contato com a arte marcial, alguma outra arte marcial? Tinha tido contato com karatê e briga de rua, né? Infelizmente eu tive esse Faz problema. parte. E todo mundo que teve contato com a briga de rua na infância se criou bem, tá tudo certo, né? Bacana. Mas E tu, Joel? E aí, meu irmão, como tu conheceu o jiu-jitsu? Eu, na verdade, eu conheci com 32 anos de idade, já master, né? Eu era instrutor nível 1 de Krav Maga, numa academia, e na mesma tinha a nossa equipe, a Garratim lá, que tinha aula de Muay Thai e Jiu-Jitsu. E um dia, através do convite do meu professor Pedro, que graças a Deus sou desde a branca até a preta, né? Graduado por ele, fui fazer uma aula experimental e ele me mostrou um rapaz de 60 quilos, apelido Van Damme. Ele falou, Van Damme, só vai devagar com ele aí, né? Fiquei 3 meses apanhando do cara, tentando pegar o cara. Resumindo, só que isso me mostrou o quê? Resiliência. E eu entendi, compreendi que era muito além a arte suave do que eu imaginava, do que eu tinha uma ideia, porque eu vinha de uma arte marcial totalmente diferente, com objetivos diferentes, né? E eu acabei parando de ministrar aulas e comecei só a praticar arte marcial, né, que seria a parte do jiu-jitsu, né? E aí até hoje paramos com o Krav Maga e continuamos com a arte suave aí. Legal. E a questão das competições para vocês? Assim que começaram a treinar, já veio a questão da competição? E por que veio a competição? Porque eu pergunto isto porque eu tenho uma forma, para mim, muito particular de trabalhar a competição com as crianças, tá? Eu vejo que não é para todo mundo. Sim. Ela pode ser benéfica para todos, mas ela não é para todos. Tem crianças que não querem, né? Mas tem crianças, como eu trabalho em projeto social, que eu preciso inserir ela na competição para que ela largue determinados vícios. Sim. Para vocês, como surgiu a questão da competição? Foi uma questão natural? Estava lá treinando? Vou me testar? Ou teve alguma questão específica? Para mim foi o seguinte, como eu te falei, a gente iniciou ali na rua, se não me lembro, é 5 de julho em Copacabana, ali na Fight Zone, academia do Ricardinho Vieira. Logo após o Caio Terra saiu, e aí montou a equipe dele, e foi treinar também com o mestre Strauss. Então a gente treinava no Caio Terra de madrugada, porque no Rio de Janeiro de dia era muito quente, então a gente treinava às vezes da 1h da manhã até amanhecer. Ele fez o quarto dele, ele montou um tatame, então era eu, o Caio Terra, o Luiz Guilherme, que é um dos meus melhores amigos, que me deu a maior força no Rio de Janeiro, assim, ajuda, sou muito grato a ele, o Matheus André, e o Gabriel, quem mais? Eu vou esquecer alguns nomes. E aí, nesses treinos assim, né, eles vendo, eles falando, cara, esse cara é um monstro de forte, a gente tem que levar. E aí eu comecei, assim, a competir. E, com quanto tempo de treino? Cara, não deu nem um mês, eu já estava competindo, E isso foi muito bom para mim, porque, como eu te falei, pela minha infância, que a gente vai conversar, né, mais para frente, isso foi perfeito para mim, porque eu consegui colocar para fora, cara, tudo aquilo ali que de repente hoje eu faria de uma outra forma. Até conversando com um médico que tem me acompanhado, ele falou, cara, hoje era para tu estar preso, drogado, né, ou morto. Se tu me permite, Ribas, eu analisando a tua história, eu vejo 2 pontos, assim, né? Teve a questão da competição, que te ajudou a canalizar tudo aquilo que estava dentro, né? Que não saiu. Sim. E depois teve o segundo ponto, que foi onde tu externou, que tu falou, né? Que é a virada de chave total, sim, né? Que daí entra num outro processo. Muito legal, cara. Realmente, esse médico tem total razão. Se tu não tivesse canalizado isso, provavelmente não estaria nem vivo, cara. Isso é realidade. Eu até gravei a fala dele, porque ele falou o seguinte: eu nunca vi uma história parecida com a tua, que a pessoa conseguiu o que tu conseguiu sozinho, aguentar sozinho. Porque muitas pessoas não aguentam sozinho e caem nas drogas, caem
Mas eu acho que isso eu devo muito também ao meu tio, que me criou a maior parte do tempo. Então ele era um cara muito disciplinador, assim. Até os 23 anos eu nunca ingeri álcool, porque meu pai era alcoólatra, enfim, teve todo esse problema aí de abuso, né? Então, cara, eu não bebia, vivia realmente ali, colocava a minha energia toda no esporte, né? E isso foi fundamental para que eu tivesse chegado hoje até aqui. Como eu estava falando, eu tenho 2 irmãos, que os 2 irmãos já foram presos e hoje eles estão internados, um por crack, outro por cocaína, álcool e enfim, foi uma escolha deles. Eu tive uma escolha diferente, eu batalhei, eu falei, eu não quero ser igual ao meu pai. A única coisa que eu não queria ser era igual ao meu pai. Então, o jiu-jitsu, e eu sou grato ao Luiz Guilherme, meu amigo, por ter me convidado a ir treinar lá nesse dia, porque se não fosse isso, realmente, pela rebeldia que eu tinha na época, eu brigava na rua, eu era um cara que a sociedade iria, me chamavam de marginal, né? Sim. Marginalizado. Então o jiu-jitsu me transformou, cara, realmente. Cara, é legal estar diante de alguém que superou essa história, assim como tu, hoje um homem, né, faixa preta, porque eu olho assim e eu lembro dos meus meninos, né? Eu tô olhando para ti, eu imagino lá na tua infância, eu enxergo os meus meninos assim, e aí eu vejo, e isso é importante para que eles possam ver assim, caramba, ele conseguiu, então tem esperança. É aquela coisa, o que a gente passou não vai determinar o que a gente vai ser. Exatamente. Né? Joel, e a competição para ti? Para mim, começou na faixa azul. Por mais que o meu professor, ele é competidor nato, né? Ele nunca nos obrigou a competir. Sempre deixou à vontade. No seu tempo, né? E eu tava rolando com faixa preta, hoje é nosso faixa preta, perdão, antigamente era um faixa marrom, que era o Zene de Guaporé. E ele que virou a chave. Pô, rapaz, você não luta? Eu falei, não luto, não, né? Até então ele falou, cara, eu acho que vai brilhar, vai dar certo. Eu acho que ali, aquelas palavras, né, aquele momento foi especial, que foi o virar da chave. E dali foi até os dias atuais, né? Todo ano azul, roxa, marrom e agora na preta, competindo. Né? E ano que vem são outros planos, né? E o Papai do Céu sabe de todas as coisas aí. Ambos têm super lutas ano que vem, né? Joel como top ranking e Roger vai desafiar o Zanin. Bacana, vai ser 2 grandes super lutas, vai ser bacana. Pra mim vai ser o maior prazer. Ele começou até a me seguir ali na rede social e eu fui dar uma olhada, né? Fui dar aquela stalkeada. Então, para mim, eu vendo ele, eu vejo realmente um faixa preta, sabe? A educação, a postura. É um cara realmente que tu pode dizer assim, olhar para ele e falar, pô, esse cara é um faixa preta. Porque às vezes você olha um faixa preta, o faixa preta é aquele cara que vamos supor assim, ele tem muito ego, entendeu? Sabe aquele cara que é faixa preta e humilha os outros, faixa branca, não sei o que, tipo... Que não entendeu o que é ser faixa preta, né, cara? E, cara, quando eu olho o Zanin, eu olhei ali o perfil dele, eu olhei, cara, que vai ser... Eu vou ter o maior prazer de lutar com um cara desse, porque esse cara realmente é um faixa preta de caráter, sabe? Então, não, ele é um gentleman, sou suspeito para falar dele, acompanho ele desde a faixa roxa e a mão que ele tem dado para nós lá em Nova Prata com as crianças lá do projeto, é sempre disposto até para super lutas lá, preparou a menina, cara, ele é um cara fantástico assim. Então, quando eu vi o Insta dele, eu falei, cara, eu quero lutar com esse cara, eu quero lutar com esse cara, porque eu gosto de lutar com pessoas que eu admiro, sabe?
Eu gosto disso. Eu convidei ele para estar aqui hoje, mas ele, devido aos compromissos, não pôde estar aí. Pode vir. Mas faz parte, não vai faltar oportunidades. Exatamente. Joel, tu iniciou nas competições, né? Começou aos 32 anos de idade. E eu pude acompanhar uma luta tua com um cara que isso que o Roger estava falando de lutar com quem a gente admira. Eu vi a primeira luta que eu vi tua, tu estava lutando com um cara que tu admira nitidamente, deu para ver a tua admiração por ele. E tu venceu essa luta, né? Como é pra ti, porque a gente sabe, pô, existe de 16 para 32, são 16 anos para 32, são 16 anos de diferença, né? Como é pra ti, né? Iniciar aos 32 anos, né? Quando a maioria já começou bem cedo e hoje tá pau a pau com os caras aí. Primeiramente eu tenho que agradecer a minha família, né? Minha esposa, minhas filhas, que elas que foram o suporte. Né? Que não é fácil, né? Não é, muda, né? Todos nós sabemos que quando a gente é pai e a gente não vive do esporte e a gente entende que o nosso esporte, queira ou não queira, ele é caro. Não é só a questão de inscrição, mas é a questão de você poder se preparar para uma competição. Eu sou muito grato a Deus por isso, por colocar pessoas que me ajudam. Desde 2019, quando eu dei o start das competições, eu tenho pessoas que são, eu não digo, muitas pessoas usam como apoiadores e patrocinadores. Eu uso como amigos, porque são pessoas que não conheciam a arte suave. Sim. E me ajudaram através da pessoa que eu era. E através desse apoio que eu consegui focar no objetivo da competição. Então, como foi com o Ribas, foi com o André, foi com o Novelo, foi com o Folgado, com o Yuri, essa galera era branca para azul. Comecei na azul, essa galera já era preta, cara. Então, e esse ano que teve, 2024, eu consegui realizar o sonho de poder lutar com essas pessoas e para mim foi sensacional. Porque é um sonho realizado. É que nem o Ribas falou, existem faixas pretas e faixa preta. Né? Hoje, infelizmente, a gente está num mundo que existe muitos faixas pretas e poucos faixa preta. Aquele cara que leva o propósito, o princípio da arte marcial, que ele vai ganhar de você ou ele vai perder e vai manter o respeito. Né? Então, eu acredito que para mim chegar no objetivo que era de poder lutar e poder dar um show e poder me superar com essa galera foi poder isso. É um sonho que eu vou realizar em lutar com esse pessoal. E eu tenho que estar da minha melhor condição para poder também promover uma melhor luta possível. Eu vejo hoje a arte marcial dessa forma, né? Bacana, Joel, bacana. Concordo contigo. Eu vejo que nós estamos com muita quantidade, né? Sim. De faixas pretas, né? Exatamente. E pouca qualidade. Se perdeu ao longo do caminho muita coisa aí. Principalmente o que eu tô vendo das novas gerações. Sim. Tu começa a ver uma coisa que me chama muita atenção, aquele espírito de equipe, de eu represento tal bandeira, o meu mestre e tal. Às vezes eu fico olhando e me chama a atenção alguns atletas novos ali que estão iniciando, daí tu olha assim, até por eu estar selecionando e vendo quem vai fazer as superlutas, eu olho assim, tá, mas de que equipe é esse menino? Daí tu olha no perfil dele, não tem uma equipe, tu olha no kimono, não tem um pet, daí tu fica meio assim, aí tu vai olhar, tu não quer julgar, mas tu começa a ver algumas atitudes que são arrogantes, que não sabe que não condiz, aquela coisa, acabou de lutar ali, faz um escarcéu dentro da luta, um desrespeito com outro, e aí tu vai ver, às vezes o professor acaba sendo o reflexo. Então é isso que eu vejo que se perdeu, né? Se perdeu essa coisa de... Se criou uma rivalidade e um egocentrismo. Exatamente. Sabe? Que é triste. É triste de ver isso. Cara, eu também vejo isso. Infelizmente o ego tem atrapalhado muito, não só no jiu-jitsu, mas acho que no esporte em geral tem atrapalhado bastante. Eu vejo bastante pessoas com o ego inflado e às vezes essas pessoas nem têm, vamos dizer assim, o nível técnico para ter esse ego. E é legal quando a gente vê alguém com um nível técnico muito grande e o cara numa simplicidade, exatamente, numa humildade que tu fica assim, ó. Exatamente. Como seria importante as pessoas com esse tipo de conduta, sabe? Eu gosto de levar para os meninos, cara, olha aqui, ó.
Não tem porquê, eu falo pra eles, aqui não tem estrelinha. Todos somos uma constelação, mas não tem estrelinha, tu não é melhor do que ninguém, não é porque tu bateu hoje no cara. O melhor do mundo um dia vai perder. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Só que eu vejo que a nossa sociedade, ela caminhou para um ponto aonde eu sou bom quando eu me sinto melhor que todo mundo. Sabe? É uma galera carente de atenção. Isso, exatamente. Né? Que precisa, de alguma forma, daí usar a competição como uma forma de se autoafirmar. Né? De mostrar, tá aqui, minha medalha, e fico naquela loucura, né? É lamentável isso. Pessoal, uma competição marcante para vocês. Qual foi a competição que marcou? Que assim, essa competição, cara... Fala aí, Joel. Pra mim, foi final do Brasileiro, faixa azul. Ali pra mim foi sensacional, porque eu nunca sonhei, né? A gente não se sente preparado. A gente acha, tem lá, tinha 42 na minha chave, e a gente é do interior, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem recurso, e depois a gente entende que o recurso está dentro da nossa academia. Só basta a gente ver as qualidades e as valências de cada um de dentro da nossa equipe e trabalhar elas. Isso a gente entende e compreende que vai o tempo, né? Mas aqui para mim foi a final de 2019 ali, faixa azul. 2019? Que legal, cara, o ano que a gente foi com os meninos lá pro Brasileiro e trouxemos 18 campeões brasileiros de lá, 2019. E eu cheguei na semi ali eu chorei porque eu tinha perdido meu pai alguns meses antes e meu pai não pôde ver aquilo ali, né? Minha filha estava de meses, então é aquilo que a gente fala, ninguém entende os bastidores, né? Infelizmente a gente vive num mundo de competição que é tão engraçado. A gente critica o Nicolas, né? O cara é isso, o cara é aquilo, mas às vezes eu assisti um documentário que ele falou, quando ele foi campeão mundial, bateu 50 e poucos mil comentários parabenizando, e quando ele perdeu no outro ano, nem a metade tinha. Isso acontece bastante. E aí a gente começa a entender poucos, mas verdadeiros. Né? E ali em 2019 bateu aquele momento e eu, papai aqui não tá aqui, mas, né, bora fazer acontecer. Infelizmente perdi, né, mas fiquei muito grato, porque era uma coisa que para mim não... Parecia surreal. Isso. Era um maior evento que a gente tem, nacional, né? E eu consegui chegar lá, né? Ser segundo ali. E para mim foi o marcante, né? O primeiro de muitos outros títulos que vieram depois. Depois dessa experiência, o que mudou para ti? Como pessoa, assim? Que tudo que eu quiser eu consigo. Boa. Basta eu focar naquilo. Boa. E graças a Deus eu entendi e compreendi que tudo que eu fizer 100% focado, eu vou conquistar. E graças a Deus eu conquistei, né? Tanto dentro do esporte como fora, né? Porque muitas pessoas que me conhecem do passado achavam que eu não ia conquistar o que eu conquistei como pessoa, ia ser como eu sou como pessoa. Porque assim como todos nós, né? Rebelde, brigão de rua, né? Chegava e falava, isso aí é marginal. Isso aí não vale nada, não vai ser nada na vida. Graças a Deus hoje eu tenho minha família, tenho meu emprego, tenho a oportunidade de expressar o que eu penso, né, e o que eu vivo através dessa situação e através de outras. E foi tão engraçado hoje, no momento que eu botei no story, né, que eu estaria participando aqui, uma pessoa que não é tão ligada a mim falou assim, João, você é incrível. Caraca, eu falei, putz. Às vezes a gente nem sabe o quanto a gente ajuda as pessoas com a nossa própria história, né? Às vezes uma história simples que você coloca ali, muitas pessoas julgam negativamente, mas tem pessoas que estão olhando ali e estão se espelhando e falando, olha, esse cara venceu. Às vezes elas não comentam, não marcam nada, mas no silêncio elas estão acompanhando e está fazendo uma diferença na vida delas, exatamente, né? Eu lembro quando minha esposa foi pro Mundial ano passado e quando ela retornou, ela veio antes porque eu fiquei com os meninos lá e ela disse, amor, tava indo na escola e aí teve duas mulheres que pararam e disseram assim, poxa, tu me inspirou para mim voltar a fazer meus treinos na academia.
Daí ela disse que ficou olhando assim, como assim? Por quê? Não, nós vimos no Instagram lá que tu foi lutar o Mundial e tu um pouco tempo de treino. Bah, aquilo inspirou. Olha que legal, né? Olha o quanto isso literalmente salva vidas. Para quem acha que não salva, vamos supor que aquela mulher tinha uma propensão a uma diabetes ou uma questão cardíaca, né? Voltando para academia, vai começar a melhorar a sua saúde, né? E a gente sabe que vai muito além disso aí, né? Professor Ribas, e aí, qual foi a competição que foi marcante para ti? Similar aí ao que o Joel falou, foi na faixa azul. E aí eu quero me prolongar um pouquinho, se tu me permite falar disso. Fica à vontade. Eu tinha retornado do Rio de Janeiro, né? Eu peguei a faixa azul, quem me deu foi o Caio Terra, tá? Olha aí. Na casa dele. Ele até eles me chamavam, pô, esse cara é grosso, esse cara não tem jiu-jitsu, mas ele é... O cara é mas bruto. ele é um monstro, ele não desiste, ele vai, enfim. Aí eu tinha voltado aqui pro sul, e aí eu tava treinando... Isso com que idade? Cara, eu tava com 22 anos, acho. E aí eu vim competir um campeonato gaúcho aqui. E eu tava treinando numa academia em Passo Fundo, não vou citar nome porque eu não quero, né, criar polêmica com ninguém. E essa pessoa que eu tava treinando, ela falou assim, o Roger é um cara muito bom de jiu-jitsu, pena que ele não tem dinheiro. Porque o jiu-jitsu na época era muito caro e hoje é muito caro, você pagar uma inscrição, você viajar. E aí eu aprendi uma lição, né? No momento que eu escutei aquilo ali, eu falei, eu vou provar pra esse cara que eu sou bom e eu vou conseguir competir. De alguma maneira eu comecei a trabalhar de segurança na noite, eu comecei a fazer qualquer tipo de serviço para poder competir, mas isso foi um erro. Eu já vou te explicar por quê. E aí cheguei no campeonato, foi no campeonato, não sei se foi não foi no Tesourinha, cara. Eu não lembro agora o ginásio, enfim. Aí eu tô no vestiário me trocando, já era semifinal. Ou final, era final. E aí o meu adversário era da capital, e eu tava... entre aspas, vindo do interior, mas eu já tinha treinado... Aquela história da bolha, né? Mas eu já tinha treinado no Rio de Janeiro, ele não sabia. E aí ele foi botando kimono assim e falando assim, a vitória já tá garantida, né? Agora é só lutar, colocar a medalha no peito e ir pra casa, feliz, comemorar. Então ele menosprezou uma pessoa achando que eu era do interior. E que na época realmente o interior era tinha muito preconceito, porque achavam que o interior não existia jiu-jitsu. Jiu-jitsu lá era um jiu-jitsu de grosseria, né? E aí naquele dia, cara, eu fiz uma final espetacular. Sabe aquela cambalhota que o Léo Vieira deu? Deu não sei se foi no ADCC, que ficou famosa, que ele deu uma cambalhota e pegou as costas do cara. Eu fiz isso, cara. Eu dei o meu melhor ali, eu fiz um show pra aquele cara. E eu dei uma lição, mas isso foi errado, cara. Eu vou te explicar por quê. Porque eu acho que a gente não tem que provar nada para as pessoas. E eu aprendi isso faz algum tempo. Por exemplo, assim, se uma pessoa, vamos supor aqui, o Joel fala para você, o Roger é ruim de jiu-jitsu. E aí você fala para mim, o Joel falou que tu é ruim de jiu-jitsu. Se eu absorver isso, eu não vou estar vivendo a minha vida, eu vou estar vivendo... Tu tá sendo controlado pelo Joel. Eu vou estar vivendo a vida dele. E isso acontece em vários aspectos da vida, não só no jiu-jitsu. Exato. Quando alguém vem me falar, fulano falou mal de você.
Provavelmente para aquela pessoa eu não sou bom o suficiente para aquela pessoa. Mas se eu absorver isso e começar a internalizar isso e falar, realmente eu não sou bom, cara, eu vou estar vivendo a vida dela. Então eu aprendi isso e desde que eu aprendi isso, eu comecei a não dar bola mais para quem me julga ou para quem fala mal de mim, porque eu sei da minha essência e eu sempre falo para os meus alunos, né? Isso acontece também bastante, de um aluno falou, o fulano falou mal da nossa academia. Cara, eu tenho que me preocupar com quem está próximo a mim. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que gostam de mim. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que eu gosto. As pessoas de fora que julgam, que falam, ou que, sei lá, falam mal ou não, julgam. Eu não tenho que me preocupar com essas pessoas. Porque se eu gastar energia fazendo isso, não sobra energia. Eu não vou estar vivendo, cara. Eu não vou estar vivendo o melhor da vida, né? Eu vou estar recebendo essa carga negativa que não é minha, é daquela pessoa. É do outro. Um exemplo, né? Pô, uma pessoa falou mal de mim. Quem falou mal de mim? Foi eu ou foi ela? Né? Foi ela. Então, esse sentimento é dela. Eu não posso pegar e absorver esse sentimento, porque isso não é meu. Então, nesse sentido, eu dei o show lá na final, eu ganhei do cara, vamos supor assim, eu humilhei o cara. Teve uma resposta para ele do julgamento dele, né? E também do professor que falou que eu era bom e não tinha dinheiro e eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu não ia ter condição de competir. Então eu usei aquilo de motivação, mas eu acho que isso é errado, cara. Eu acho que o que tem que me motivar é a minha essência, é aquilo que eu sou para as pessoas que gostam de mim e para as pessoas que eu gosto, que eu amo, como minha filha, como alguns poucos amigos. Não para calar. Não para calar. O calar vai ser uma consequência, né, que vai acontecer. Exatamente, mas eu não posso ficar absorvendo e vivendo a vida e nem o julgamento de ninguém, cara. É como se fosse um controle de videogame que tu pega e entrega pro outro e ele te controla e faz o que quer contigo. Exatamente. E essa questão do outro falar, fala muito mais do outro do que de ti. Se eu tô falando mal de ti, fala muito mais de mim do que de ti. Exatamente. Entende? E muitas vezes eu vejo assim, as críticas que vêm assim de forma... eu tô criticando o Joel pro Ribas. Ao invés de chegar no Joel, cara, olha só, se de repente tu fizesse assim, né, posso te ajudar, né, tu acha que tu acha? É uma questão construtiva que tu tá querendo ajudar. Agora, a crítica pela crítica para defamar a pessoa é porque, no fundo, eu tenho inveja, eu tenho alguma coisa que eu gostaria... que aquilo que me chama atenção me irrita porque eu não tenho aquilo. Exatamente. Porque eu gostaria de ser, ou porque eu reconheço aquilo que está nele, e dá raiva porque eu não consigo resolver em mim. Perfeito. Então, não dá para dar bola para isso. Vai ter gente para falar, criticar, tocar pedra o tempo inteiro. Mas eu digo para a galera assim, imagina que a vida é como se fosse não sei se é cockpit, uma cabine de um caça, de um avião. Sim. E ali tem um botãozinho vermelho. E, cara, deu um problema, tu aperta, tu é ejetado para fora. A vida tem ali, tá escrito... né? Sim. Cara, aperta e toca a tua vida. Exatamente. Porque tu fazendo do jeito que as pessoas querem ou tu fazendo do teu jeito, vão te criticar igual. Exatamente. E aí tu vai deixar de viver, de fazer aquilo que tu acredita e vai ficar vivendo aquela vida nivelada pelos outros. Exatamente. Né? E a gente tem que ir viver o extraordinário, cara. O legal que o jiu-jitsu tem me proporcionado é isso. Essas conexões e viver o extraordinário. Sim. Sabe? De ver assim, olha os caras que eu conheci, cara. Olha, os caras logo mais vão estar fazendo um negócio bem bacana aí, né? Quanta coisa a gente fez ao longo desse ano, né? E se tu for assim, não, mas eu não vou lá, eu vejo muitas pessoas, não vou lá treinar jiu-jitsu porque, vão pensar o quê?
Mas não, eu não vou falar, eu não vou no podcast, porque, Eles estão vivendo a vida dos outros e não a deles. Dos outros. Isso eu aprendi. Dos outros. E aí a gente começa a entrar num outro campo, né? Que às vezes pessoas que estão ao teu redor são pessoas que são assim. Uhum. E tu tem que saber largar a mão, cara. Tu tem que saber, cara, não estão na minha frequência. Sim. E tá tudo certo, tá? Não tá? Só que eu insisti andar com essas pessoas, eu tô me limitando. Por quê? Preso ao quê? Eu vejo muitas pessoas assim, confundindo gratidão com prisão. Cara, muito obrigado. O ciclo até aqui foi bacana, foi show, mas agora eu tô vendo que eu tenho que alçar outros voos. E as pessoas ficam presas nessa situação, né? Exatamente. E essa girada de chave é quando a gente entende e compreende o nosso propósito aqui na vida, aqui na Terra. E a gente vai entender e compreender que palavras de A ou B, indiferente. Vamos criar um escudo e vai bater e vai cair ao chão. Porque nem o Papai do Céu conseguiu agradar todos, né? Exato. Quem somos nós aqui? Exato. Né? Nós fazendo o bem ou o mal, vamos ser criticados iguais. Mas no momento que a gente entende o nosso propósito aqui, indiferente. Você sabe com quem você pode contar e com quem você não pode contar. E baixa a cabeça, segue seu propósito, segue seu caminho, faça as pessoas que estão ao seu redor felizes e, infelizmente, vão dizer a palavra, os invejosos que tentem copiar. Eu acho que não é feio você copiar. Claro que não. É feio você criticar. Até porque essa questão, né, da cópia, vamos dizer assim, tu olha ali, tu viu assim, o cara foi campeão fazendo isso. Pô, vou fazer, vou, como é que é a palavra? Me fugiu agora. Não é mentoria, bom, me escapou a palavra, mas vou copiar o que o cara tá fazendo. Sim. Pode ser que dê certo. Por que eu vou tentar fazer de um jeito que eu não sei como chegar? Eu já sei como o cara chegou para ser campeão brasileiro. O que ele fez? Vou fazer o mesmo. Talvez vou modificar alguma coisa ali, mas vou seguir aquele caminho, não tem nada de errado nisso. Quantos fizeram isso? Né? Quantos copiaram uns aos outros e tá tudo certo? Só reforçando ali o que eu falei, se tu me permite, né? Cara, fica à vontade. Às vezes não, a maioria das vezes, as pessoas que falam mal de mim, às vezes nem me conhecem. Elas escutaram de outras palavras e elas nunca vieram trocar uma ideia comigo. E o que eu tenho feito hoje, e eu vou citar um exemplo, por exemplo. Eu achei que eu tinha um amigo e esse amigo me convidou para jantar. Ele falou, pô, Roger, vamos jantar comigo hoje, eu te pago, fica certo, vamos lá trocar uma ideia. Eu fui lá jantar com ele. Aí passou, acho que uns 6 meses a 1 ano, eu fui visitar uma academia e aí eu vi que tinha um cara lá que, né, era meu conhecido. O cara tava meio assustado comigo e me olhando assim, sabe quando a pessoa muda a expressão, né? Sim. Ele te tratava de um jeito e aí eu fui conversar com ele, pô, o que tá acontecendo? Eu te fiz alguma coisa? E ele falou, pô, não, aquele dia lá que tu foi jantar com fulano, o fulano falou que ia te levar lá pra me bater, pra te fazer alguma coisa comigo, porque eu tava devendo pra ele, e ele falou que tu ia me cobrar e se eu não pagasse tu ia me matar. Então, olha o que aconteceu, cara. O cara usou da minha pessoa pra fazer uma maldade. Amedrontar o outro. De repente esse cara podia ter ele me matado, né? Sem eu saber o que estava acontecendo. Nem sabe que morreu. Nem sabe que morreu. Então hoje, cara, eu procuro conversar com as pessoas. Quando eu vejo que alguém, vamos dizer assim, tá de mal comigo ou tem algum problema comigo, eu procuro ir lá e conversar e acertar esse ponto. Eu falei, cara, o que aconteceu? Por que tu tá... Não deixar o dito pelo não dito, né? Por que tu tá assim? Falaram alguma coisa de mim pra você? Se falaram, e se falaram isso foi verdade, eu vou assumir, te peço desculpa. E se não falaram, eu vou dizer, não falaram e a gente pode ter uma amizade.
e pode resolver isso. Então hoje eu prefiro fazer isso, porque isso aconteceu bastante vezes comigo, pelo meu passado, sabe? Como eu fui um cara muito rebelde, de brigar na rua, eu não tive essa postura que o Zanin tem. Eu comecei a ter essa postura depois de um tempo ali de maturidade. Antes eu era muito imaturo. Eu era esse faixa preta. Teve que quebrar a cara muito pra... Eu era esse faixa, acho que marrom e preta, muito marrento, assim, de sair na porrada e... Mas, o Roger, tu sabe que isso é uma autodefesa, né? Até pelo teu histórico. E aí eu olho assim, eu vejo pelos meninos, né? Que sofreram muitas situações, eles têm isso. Eles têm essa situação de, como autodefesa, tem que, sabe, mostrar alguma coisa para mostrar para os outros que é bom, porque ou foi inferiorizado na infância, ou passou por violência. Então é uma questão de autodefesa. E essa percepção que tu teve, eu tive isso aí também, pela questão lá da questão do meu pai. Aí eu não queria fazer as coisas por mim. Eu queria para mostrar para os outros, eu sou importante, sabe? Eu sou alguém. E isso vem lá da questão da criança, né? Da criança de cada um, do que passou, do que sofreu. Eu vejo muito isso nos meninos, e vai ser muito... se tu não encontrou teu propósito ainda, cara, teu propósito tá muito ligado com isso, tá? De ajudar muitos moleques aí. A gente vê quanto atleta eu vejo promissor, que não consegue continuar, porque o nível de permissão deles, né? Na questão assim, não, eu só posso vir até aqui. O cara eu tenho um aluno, que a gente vem um tempo trabalhando com ele, que o guri é monstro. É muito bom, mas ele não consegue acreditar porque o nível de permissão dele foi estipulado por questões emocionais ligadas ao pai, foi limitado. Mentalmente limitado. E ele não consegue passar daquilo ali, sabe? Ele no treino é um monstro, mas lá ficou aquela fala assim, tu nunca vai chegar, né? Tu nunca vai chegar a lugar nenhum, tu não vai, o teu professor falou, tu não tem como por causa do dinheiro. E aí um pai falar isso é muito forte, né? Tu nunca vai ser nada. Bom é o teu irmão que tá preso. Olha, né? E o quanto isso limita e grava, né? Na cabeça. Então eu vejo que teu propósito tá muito ligado a isso, né? Ajudar essa galera a virar essa chave nessas questões assim. Joel, cara, a gente sabe, eu sei que tu começou aos 32 anos, mas, cara, a tua infância é natural de onde, cara? Sou natural de Bento Gonçalves. De Bento mesmo? Isso. Eu era atleta, jogador de futebol. Olha aí, ó. Teve uma coincidência aí, né, de vida. Não, eu joguei futebol eu só quis jogar. Eu tive um período de juventude, logo após foi um período pro Bahia. Logo após vim parar na Chapecoense e meu último clube foi no Pato Branco, Paraná. E rebelde, né? Não escutava muito o treinador. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre ali me apoiando, me incentivando. Tu começou com quantos anos futebol? Cara, futebol eu comecei com uns 9, 10 anos aí. Qual a posição? Jogava de centro médio, depois fui a zagueiro. Mas um zagueiro, vou dizer, meio burucutu e ao mesmo tempo bem esforçado. Que é o que hoje em dia não tem, né? Tem muito, vamos dizer assim, muito atleta, né? E eu tive sempre esse ponto, meu objetivo foi sempre focado. Joga ainda? Não, hoje já não mais. Hoje eu acho que o esporte, o futebol, a última vez que eu fui brincar, deu 15 minutos, deu um carrinho, né? Uma tesoura, eu falei, não. Violento demais. Violento demais hoje. Dizem que a arte marcial é violenta, mas do meu ponto de vista acho que não. Também então não. Eu prefiro evitar, né? Um vôleizinho um vôlei, um basquete, uma coisa mais o futsal ou futebol, acho que ainda a gente leva muito pelo ego e pela vaidade. É verdade. E aí com 18 anos, acabei discutindo com o treinador, voltei para casa, meu pai simplesmente falou o seguinte, moleque, vai trabalhar. Não quer jogar bola, vamos fazer tua carteira, vai trabalhar. 18 anos comecei a trabalhar como auxiliar de segurança ou porteiro do shopping. Dali fui parar numa portaria de uma empresa e conheci um rapaz que estava sentado, que era vigilante naquela época e tinha o curso de transporte de valores, segurança pessoal e mais agente bancário.
Aí ele falou o seguinte: ô moleque, tem quantos anos? Eu falei: tenho 19. Cara, o que tu quer da tua vida, velho? Terminou os estudos? Eu falei: cara, não terminei. Pô, só o primeiro grau, termina o segundo grau, cara. Falei: putz. Ele falou: tem 2 objetivos só pra te falar da tua vida que vai ser. Ou tu vai ver a tua vida inteira aqui numa portaria, ou tu foca em algo que tu quer pra tua vida e voa. E aí na empresa que eu trabalhava, ela tinha uma escola de formação, né? Então ali eu fiz meu curso com 21 anos, daí fiz meu curso de vigilante, transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. Nisso conheci os instrutores da escola que falaram: ô João, cara, a gente viu que tu tem um perfil para coisa. Tem uma escola em Curitiba que faz especialização em segurança pessoal. E nesse meio tempo eu assisti o Guarda-Costas. Filme. Filme. E eu falei: cara, um dia eu quero ser que nem esse cara aí. Como eu posso chegar ali? E aí fui conhecendo pessoas, fui fazendo cursos. Em um momento, quando eu estava trabalhando como supervisor nesse período de vigilante, a supervisor de uma empresa de segurança, me apareceu uma oportunidade. Aí atuei como 8 anos na área de segurança pessoal. E aí que eu conheci o Krav Maga, através do pessoal que nos dava consultoria, que era de Israel. A gente começou a trabalhar com isso. E aí o meu leque se abriu muito mais do que eu achava que eu podia. Sim. Uhum. E aí, nesse período, terminou o contrato na minha cidade, onde eu conheci minha esposa. Minha esposa não tinha nem noção do que eu fazia. Minha esposa sabia que eu trabalhava de segurança, mas eu nunca quis expor por questão de segurança dela também, né? Sim. E aí, no período que terminou o contrato, tinha a oportunidade para mim ir para Minas Gerais ou começar uma vida nova. E aí eu preferi começar uma vida nova ao lado dela. Graças a Deus, eu acho que eu fiz a escolha certa. E hoje estamos até aí. Joel, tu falou sobre o futebol, né? Então eu tenho 2 perguntas, que é a seguinte. A gente vê o que são as torcidas de futebol hoje, que tem que ter um jogo num estádio que tem que ser muitas vezes com uma torcida só. Porque a violência é grande. O desrespeito, né? Enfim, eu era Piazzotti, eu lembro do desrespeito. A primeira pergunta é: não tá o jiu-jitsu com uma torcida muito semelhante ou às vezes até pior do que o futebol? E a segunda pergunta é para ti, Ribas. Tu veio do Rio, começou no Rio, treinando no Rio. Sim. A gente sabe do histórico do jiu-jitsu, o que foi na década, principalmente ali de 80, 90, né? O início da década de 90. Cara, a culpa de muita coisa não vem da forma que foi levada nessas décadas? Você diz de... A conduta hoje, porque assim, algumas histórias que chegam, né? Da rivalidade que era... Apesar da rivalidade que tinha, da pauleira que rolava, mas que ficava, vamos dizer assim, o pessoal chegava, viemos à academia para fazer um tiratema, tal, né? Só que hoje virou isso entre as torcidas, dentro das competições, que daí tu começa a olhar assim, cara, parece um Grenal. Vamos lá então. Primeira coisa que eu acho que no clube de futebol existe uma coisa chamada torcida organizada, onde essas pessoas ganham ingressos, algumas pessoas ganham salários e elevam um nível desnecessário. Que se o jogador ele não ganhou 2 ou 3 partidas, o torcedor esse vai lá na portaria e começa a ameaçar o jogador e a família. Tu imagina o estado emocional do atleta. Nem todo atleta está preparado para essa pressão. Por isso que existe alguns jogadores que você vai ver, o cara tá jogando no time A. Uma bola do caramba vai jogar no time C, onde... a estrutura é totalmente diferente, existe uma pressão e o cara não consegue desempenhar. E as pessoas não entendem, não compreendem que também ali existe uma pessoa, que existem sentimentos, que existem momentos, existem ciclos, e infelizmente acaba o quê? Acontecendo de família ser ameaçada, o jogador nunca mais consegue jogar futebol, porque aquilo ali abalou. Né? E infelizmente na arte marcial, no jiu-jitsu, a gente vê da mesma maneira, de formas o quê? Ofensiva, de uma forma que o professor ele instiga a esse modo. Se você perdeu, você não cumprimenta.
Se você ganhou, você bate no peito e diz que você é foda pra caralho na frente do cara. Perdão da palavra, né? Não, tranquilo. E isso demonstra o quê? Que a gente se perdeu também os princípios e o propósito da arte suave. E aí tu começa a ver a torcida na arquibancada gritando, faltando com respeito, né, com a arbitragem, com outro atleta ali, e às vezes proferindo coisas que tu geralmente tu só ouve numa torcida de estádio de futebol. É bem complicado isso aí. Porque a gente entende que o jiu-jitsu é um esporte coletivo e ao mesmo tempo individual. E a gente entende que ali tem um profissional que até então está arbitrando ali, que ele tem um conhecimento. E ele também é um ser humano que também pode falhar. Sim. E dos dois que estão ali dentro, um só pode sair campeão. E a gente tem que entender e compreender que no momento que não for o nosso atleta que saiu campeão, tá tudo certo. Baixa a cabeça, na segunda-feira a gente trabalha novamente. Só que infelizmente a gente deixa o nosso estado emocional, de às vezes a gente não ser o que a gente quis ser, e a gente colocar uma pressão no nosso filho, no nosso aluno, no nosso familiar, aflorar. E aí é de uma forma desnecessária, que acaba acontecendo o quê? Infelizmente vendo o que a gente está vendo hoje no esporte, né? Exato. Mas, assim, eu tô falando baseado em opiniões, já vi opiniões distintas, diversas, né? Acompanhando um podcast aqui, uma entrevista ali. Mas nada melhor de quem viveu isso. Lá no Rio de Janeiro. As origens de tudo isso que a gente está colhendo hoje, porque tudo a gente planta, a gente colhe, Com tá? certeza. Como é que era lá no Rio isso? Como é que era visto isso? De torcida organizada? Da questão das torcidas dentro do jiu-jitsu, né? Dessa falta de respeito que a gente tem visto nas competições, né? Muitas vezes uma coisa é tu vibrar, torcer, outra coisa é... E que trouxe pro futebol, é isso que tu quer dizer? Isso, que eu vejo que a torcida do jiu-jitsu tá muito semelhante com a torcida do futebol. Ah, exatamente. Tá, entendi. Eu joguei no Vasco da Gama, mas eu não jogava nada. Eu só fui jogar lá porque meu tio era desembargador no Rio. E aí apareceu a oportunidade. E aí ele tinha uma amizade muito grande com o Tinoco. O Tinoco era me lembro até hoje, o Seu Pinheiro. Pô, o Seu Pinheiro foi um cara que eu admirei bastante, que me ajudou bastante. E eu vivendo ali dentro ali do Vasco, ali, vendo tudo aquilo ali, e também convivendo ao mesmo tempo ali, eu treinava jiu-jitsu. Eu não treinava regularmente jiu-jitsu porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Então eu levava o jiu-jitsu ali como um hobby. Como a gente falou, uma válvula de escape. Porque o jiu-jitsu me trouxe essa questão de eu poder colocar para fora do que o futebol. O futebol eu não conseguia colocar para fora todo aquele sentimento que eu tava ali de raiva, de revolta, de tudo que eu passei, tá? Então eu acompanhei também um pouco, por exemplo, na minha rua, para mim passar até a outra rua, eu tinha que me cuidar, porque senão era porrada, era uma rua contra a outra, era uma equipe contra a outra, saindo na porrada, mas eu acho que eu vejo isso muito como as pessoas, tanto lá naquela época como hoje, as pessoas são muito frustradas, e essa frustração, elas externam em outras pessoas. Por exemplo, eu ia assistir jogo dos profissionais do Vasco. Eu ficava na tribuna e às vezes eu ficava na galera, né? No povão ali. E eu via a galera xingando, botando pra fora e tal, né? O árbitro, tudo. E eu ficava reparando, eu sempre fui um cara que muito analisei, assim, ficava analisando as pessoas. Eu via muito que aquilo ali era um sentimento que ele precisava colocar para fora, porque era uma frustração que ele tinha, entendeu? Então, às vezes não era uma coisa que ele, por exemplo, ele ia matar o cara ou ia bater no cara. Ele só estava botando para fora um sentimento de frustração. A mesma coisa no jiu-jitsu.
Eu via muitas pessoas frustradas e aí essa frustração elas colocavam para fora dessa maneira. Eu vejo assim, né? Pelo que eu acompanhei nesse tempo do Rio de Janeiro ali, né? Até esse meu amigo o Luiz Guilherme, ele ia para baile funk de lado A, lado B, de briga, de tudo. E a gente conversava bastante. E eu vejo isso, que era uma frustração que eles precisavam colocar para fora aquela energia ali, mas não era a essência mesmo da pessoa. Eu vejo isso. Sim. A pessoa acaba transbordando daquilo que ela tá cheia. Exatamente. Se ela vai, e eu vejo isso na sociedade, a galera é muito ensinada a representar uma coisa e vai se enchendo, e chega um momento como esse, né, de uma competição que extravasa e acaba colocando para fora aquilo que não é a essência dela, mas é aquilo que ela acabou se enchendo. Eu tinha conhecidos, né, não posso chamar de amigo, que eu tive a oportunidade de conversar. Eu falei, pô, cara, por que tu vai lá? Ele era do Flamengo. Aí uma vez eu fui com ele lá na Raça Rubro-Negra. Porra, aí ele xingando todo mundo. Eu falei, cara, por que tu faz isso, cara? Por que tu vai lá no estádio xingar os caras? Ele falou, cara, porque eu preciso botar isso pra fora. Porque se eu ficar com isso aqui dentro de mim, eu vou pirar, vou sair na rua brigando. Então, era uma forma de terapia, cara. E eu vejo muito isso. As pessoas têm muitos problemas. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema. E eu vejo que no futebol e no jiu-jitsu as pessoas não sabem resolver os seus próprios problemas. E elas precisam daí ou humilhar outra pessoa, ou julgar outra pessoa, ou xingar outra pessoa, ou brigar com outra pessoa, porque elas não sabem resolver os seus problemas internos. Então, jogando isso para outra pessoa, fica mais fácil, né? Exato, tu vai diminuindo a outra pessoa para tu... Isso, né? E eu vejo isso muito no Instagram. Por exemplo... Hoje em dia eu posto o que eu quero, né? Eu posto o que eu quero. E aí eu às vezes recebo ali uma mensagenzinha ali, né? De alguém falando, fulano falou da postagem, pô, eu acho que não devia fazer isso ou aquilo. Mas eu vejo o Instagram de uma forma assim, ó. As minhas postagens não são para as pessoas que não gostam de mim, ou não estão preparadas para ouvir o que eu quero falar, ou para ver aquilo ali. O que eu posto, e do tempo para cá eu comecei a postar muita coisa, abrir minha vida, porque eu quero... Antigamente a gente tinha... Como que tu conheceu teus avós e bisavós? Ouvindo as histórias. Não, mas como que tu via a imagem deles, como... Era um álbum de fotografia. Um álbum fotográfico, chegava nas casas, tinha aquela... Tinha aquele álbum desse tamanho, aí eu lembro, né, eu chegava na minha avó, as minhas tias, o vô esse dia aqui tava fazendo isso, a avó que esse dia aqui tava mal, não sei o quê. Então, e aí eu comecei a usar o Instagram para isso, para que um dia a minha filha venha a ter um filho, enfim, o meu neto possa ver assim, pô, quem era o meu avô, mãe, né? Quem era o meu avô? O teu avô é esse aqui, ó. Aí ele pode estar indo lá, pô, esse dia aqui meu avô tava brabo, ó, o que ele falou. Esse dia ele foi campeão, esse dia ele... Então eu uso o Instagram para as pessoas próximas. E quem quiser se beneficiar. E quem não gosta de estar ali vendo, cara, eu não tô nem um pouco preocupado se vai me julgar ou não, porque elas não vivem a minha vida e eu não vou permitir, como nós estava falando ali, que o julgamento delas me atinjam. Eu não vou viver o julgamento dela, eu não vou viver
as palavras negativas dessas pessoas, eu não vou ver a vibração negativa dessas pessoas, eu não vou ver a energia negativa dessas pessoas. Eu vou viver a minha vida leve, plena, para as pessoas que gostam de mim e que um dia, né, como eu falei, se minha filha tiver neto ou não, ou pessoas que gostam de mim, ou pessoas, eu tenho até recebido mensagens de jovens ali me pedindo, pô, professor, eu quero treinar contigo, eu quero te conhecer. Então, é para essas pessoas que são direcionadas hoje os meus posts. E o resto, cara, para mim não me importa. Né? Eu não absorvo nenhum julgamento. Tu venceu uma barreira aí muito difícil, que muitas pessoas ficam acanhadas, não falam e esquecem que quando a gente fecha a nossa boca, a gente deixa de salvar uma vida. Quando a gente abre, vai ter muito hater, vai ter muita gente falando, mas não dá bola para isso. Como tu disse, se uma pessoa for salva, se cumpriu a missão ali. Ribas, nós tivemos aquele depoimento no último Sul Brasileiro, né, que tu trouxe, impactante. Eu creio que muita gente deve ter procurado. Eu fui muito procurado por conta desse depoimento, desse teu depoimento. Nós estamos aqui hoje justamente porque o pessoal quer conhecer mais, porque essa história encoraja, né? Como eu disse, cara, entrar no tatame, de certa forma, a pessoa acha difícil. Cara, pode ser, mas chegar em público e falar algo como tu falou, isso sim para mim é difícil. Se encarar, né? Mostrar. Exatamente. Para quem não sabe, né? Tu sofreu diversas violências na tua infância e veio encarar isso. Como que começou esse querer de encarar essas violências no qual tu sofreu? De eu falar? De tu falar, externar isso. Porque tem que ter muita coragem para fazer isso aí. Como é que é pra ti? Porque no vídeo tá claro ali que tu tá... Cara, é algo que é ainda, de certa forma... Me machuca. Machuca, latente, sim. Tem emoção ali. Com certeza. E como é que é pra ti hoje encarar isso aí, olhar essa situação, né? E até também a questão do perdão, porque o perdão é pra ti, né? O perdão é pra ti, pra que tu possa viver e não fique entregando o controle pro teu abusador. Sim. Cara, isso é uma preparação que eu venho fazendo há muitos e muitos longos anos, assim, que eu tinha vontade de falar, mas eu tinha vergonha do julgamento. Tu chegou a sentir culpa? Porque quando eu sofri na minha infância, eu carreguei por muito tempo, eu tinha medo e eu ouvia, a culpa é tua. Quando eu sofri, a culpa é tua, tu provocou, sabe, essas coisas assim. E o medo, né? Ninguém vai acreditar em ti. Eu não queria falar dessa pessoa, até porque ela até ameaçou de me processar. Que foi uma pessoa que me colocou no mundo, que tá viva hoje. Meu pai já morreu. Mas eu ouvia muito isso. Você tá se fazendo de vítima, você não vai ser ninguém. Tá se fazendo Ela tinha conhecimento? Às vezes, não. Às vezes que eu tentei falar o mínimo. Ela falava, tá se fazendo de vítima. Cara, você tá sendo vítima, quer ser vítima da sociedade. E isso eu tive que trabalhar por muitos... Eu não tenho mais contato com essa pessoa. E nem quero ter, porque não foi uma pessoa presente, tá? E isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha mãe, não consigo perdoar. Sou bem sincero em falar. Mas eu trabalhei a minha cabeça, eu sempre pensei, cara, um dia eu preciso contar a minha história. Um dia eu preciso colocar isso pra fora. Porque eu sei que tem pessoas que passam pela mesma coisa que eu passei e eu demorei para fazer isso. Hoje eu tenho 44 anos. Então, imagina quantas pessoas eu deixei de ajudar com a minha história em saber que elas não estavam sozinhas.
E eu vou te dizer, ontem eu recebi uma mensagem do Léo Vieira, nós estávamos conversando antes aqui, e ele me falando, cara, eu já passei por isso, minha esposa passou por isso, nem sei se eu deveria estar falando isso, mas ele me mandou uma mensagem. É muito importante a mensagem que ele passou, porque a gente vê que a gente não está sozinho. Então, se eu tivesse lá com os meus... Quando eu tivesse atingido uma maturidade, sei lá, uns 25 a 30 anos, acho que a gente começa a ficar mais maduro, eu tivesse externizado isso, falado isso, muitas pessoas talvez não tivessem Passado pelo processo que tu passou. de ficar calado, cara. Isso. Porque o pior de tudo, o que mata a gente é conviver com isso internalizado, não falar, não verbalizar. Não deixar sair isso aí, a vergonha, o medo parece estar sempre sendo observado. Exatamente, isso tá te sempre trava, na defensiva, isso cara. te trava para muitas coisas. Muitas. Eu não consegui, eu comecei lá em 2005 treinar jiu-jitsu, eu não conseguia dar continuidade no jiu-jitsu por conta disso. Acontecia determinadas coisas ali, a treinar, cara, dava um bloqueio, eu corria, eu não queria saber mais. Mas tinha aquela vontade, pô, jiu-jitsu é legal. E quem implorou e insistiu para que eu fosse, hoje ele é meu compadre, é Dindo do meu filho, do mais velho. E ele que insistiu, não, cara, vamos treinar. E eu não entendia por que me incomodava tanto. Eu tava louco pra ir, mas quando ia, cara, tinha que sair correndo, não conseguia ter contato, não tinha jeito, não tinha como. E aí depois com a minha esposa consegui encarar, né? Porque o cérebro, ele como proteção, ele bloqueia muita coisa, né? E aí consegui encarar. Cara, hoje eu entendo o quanto, se lá em 2005 eu tivesse dado continuidade, sequência, muita coisa na minha vida ia ser diferente, né? Mas eu sou grato, não tô aqui reclamando, né? Sim. Eu sou grato porque hoje eu conheço pessoas, principalmente crianças, que passaram pela mesma situação e elas não precisam esperar chegar aos 20 e poucos anos para começar a resolver, não, elas conseguem resolver agora. E aí desenvolver o melhor do seu potencial na sua vida agora, no estágio que estão. E essa tua história, essa tua situação vai ajudar muita gente a resolver lá atrás. Isso. E não carregar esse peso. Porque esse peso é muito, Pesado. é um fardo muito pesado. Que a galera, tem gente Cara, que não aguenta e acaba com a sua vida. Cara, eu pensei diversas vezes disso, porque, cara, eu nunca, existe uma diferença muito grande, assim, em você ser triste, entre tristeza e dor. Eu nunca fui triste, eu sempre tive felicidade, sempre amei minha vida, eu gosto de viver, eu sou um cara feliz. As pessoas que convivem comigo sempre falam, pô, tem uma energia surreal, tua aula é surreal, a tua energia é incrível. Então eu nunca fui um cara triste, mas eu tinha muita dor emocional. Tu aprendeu a suportar essa dor até chegar a um ponto que não estava aguentando mais. E aí, cara, isso começou... Eu conheci um psicólogo através da minha ex-mulher. Pô, minha ex-mulher, cara, foi uma guerreira. A mãe da minha filha, tipo, o que ela suportou, assim, do meu lado... eu tenho que ter muita gratidão por ela ter aguentado, sabe, cara? E tentado me ajudar. E na época eu não tinha a maturidade suficiente, mas eu conheci um psicólogo, o Wilson Corralo. Esse cara começou a desenvolver isso. Ele falou, cara, tu precisa falar sobre isso. Você precisa colocar para fora, falar com as pessoas. E aí, mas teve um longo período ainda que eu ficava ainda com receio, e eu vou te dizer por quê. Aconteceu agora. Esse receio que eu tinha lá atrás, aconteceu agora. Vou te dizer por quê. Depois que eu falei o que ninguém sabia que tinha acontecido comigo, muitas pessoas próximas a mim, que eu achava, isso até o Léo Vieira falou comigo ontem, que aconteceu com ele também, muitas pessoas que eu achava que eram meus amigos, nenhuma delas me mandou mensagem,
e acredito que a maioria delas me julgaram por eu ter falado isso. Eu recebi mensagens do André Galvão. A primeira mensagem que eu recebi foi do André Galvão, que eu tive um tempo com ele lá e admiro. Até falei pra ele, cara, meu sonho era ter uma família como a tua, como tu conduz a tua família, porque eu tive 3 ou 4 oportunidades de estar lá participando do camp da Atos e tudo, né? Eu era da Atos, da equipe do Guto Campos. Então, a primeira pessoa que me mandou mensagem foi o André Galvão. Aí depois eu recebi mensagens de pessoas desconhecidas falando, olha, cara, eu passei por isso e eu não consigo falar. E mensagens de crianças também, mas de pessoas que eu achava que era meu amigo e queriam me apoiar por eu estar expondo isso. Essas pessoas simplesmente me ignoraram. Então, ontem o Léo falou, cara, quando ele passou por uma situação parecida, não de abuso, mas uma situação financeira, ele falou, cara, ali eu vi quem era os meus amigos, quem eu podia contar e quem estava ali só para sugar a energia, né? Então, isso foi muito importante para mim. Eu vou te falar, hoje eu vim de camiseta branca. Eu nunca usei camiseta branca, eu tava sempre em luto. Se olhar minhas postagens ali, tô sempre de camiseta preta. Até tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a tia Tela, ela fala, por que tu não usa branco? Tá sempre de preto, tá sempre de preto. Cara, porque isso, eu vivi um luto a vida inteira, cara. Eu era, era como se eu tivesse morto ali, sabe? Uhum. E de certa forma tava. E eu acho que é isso que tu fala, a importância de falar, não é só pra... Muita gente acaba julgando às vezes que é pra se aparecer, que sei o quê, quer se fazer de vítima. Não. A importância de se falar é justamente para não acontecer o pior. Pior do que tu morrer, essa matéria morrer, porque quando morre essa matéria tu tá livre, né? Mas o pior que isso é a morte em vida. Viver como um zumbi. Né? E isso é a importância de falar, né? De poder viver de verdade, sabe? Sem, cara, não carrego mais nada. Tu falou que teve um psicólogo na tua vida, né? Eu tive uma psicóloga, tenho contato com ela até hoje, foi minha professora, a professora Rita. Ela fez eu encarar o meu algoz de frente. Ela me encorajou e ela fez eu ir até ele. E eu fui, tive de frente a frente com ele, falei para ele tudo que eu tinha para falar, né? Pude falar para ele e externei para ele, sabe? Ele tinha que ouvir. Consegui liberar o perdão, né? Há pouco tempo atrás mandei mensagem para ele falando, né, que ele ia ter mais netos, enfim, né? E cara, é muito bom hoje poder falar disso, sabe? E não tem igual. Isso é um processo que tu tá vivendo hoje. Isso. E em breve tu vai conseguir. Mas eu preciso fazer isso que tu fez, sabe? Porque o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ficar forte, né? Malhar, né? Fazer musculação, treinar. Eu tive a oportunidade de estar frente a frente com meu pai. E eu coloquei ele sentado assim e eu falei pra ele, tu nunca imaginou que eu ia ficar forte assim, né? Crescer, né? E ele ficou com o olho regalado assim. E eu falei pra ele, eu vou fazer tudo e pior do que tu fez pra mim. E ele ficou assustado. E aí, cara, eu lembro até hoje, cara, eu praticamente quebrei ali minha mão. Eu dei um soco do lado, assim, ó, da cara dele, assim, ó. Do lado. Ele só se assustou, assim. E aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, não se preocupa, eu jamais vou ser igual a você. Eu tive essa oportunidade. E aí, ele tava com cirrose, morrendo. A minha tia me ligou e falou, ó, teu pai quer falar contigo, ele tá morrendo. Aí eu peguei o ônibus e fui até Araranguá, que a família dele é de lá. E aí eu cheguei lá, desci da rodoviária, meu primo foi me pegar e
Aí me falou, ó, teu pai fazem 30, 40 minutos que ele faleceu. Mas eu não fui lá, cara, pra ouvir ele. Sim. Eu fui lá tô falando com toda a sinceridade aqui com vocês. Eu fui lá pra dizer pra ele assim, eu nunca vou te perdoar e tudo isso, esse sofrimento que tu tá passando de câncer, cirrose, que a minha tia falou que ele tinha dores terríveis, eu ia falar, você merece e eu não vou te perdoar. E é isso que eu preciso trabalhar. Porque isso é uma coisa que... Para que tu não desenvolva esse mesmo câncer. Exatamente, pode ser. Tu entende? Porque, querendo ou não, quando a gente vai cultivando essas coisas, a gente vai intoxicando o nosso corpo, né? A gente vai fazendo que as nossas células comecem a liberar toxinas que vão desenvolvendo diversas questões, né, de doenças, como esse câncer. Mas tu tá no processo, cara, porque o primeiro é reconhecer, depois é assumir. Tu tá no processo. Vai chegar lá. E não é perdão, não é uma coisa assim, perdoei, tá tudo bem. Não, é uma decisão. Eu decidi perdoar e o tempo, quando tu externa, da mesma forma que tu externou o problema e tu externa, não, decidi perdoar. Cara, começou um processo. Ali começou um processo de perdão e quando vê, não vai ter mais nada. E isso é fantástico. Joel, não sei se tu passou por alguma situação assim. Isso que tu falou dos teus dois amigos ali, do Léo, tem uma questão que é o seguinte que eu vejo, né? Vejo pelo projeto, tá? 80% das crianças que chegam no projeto, para mim, 80% da população, 80% da população passou por esse tipo de coisa. Passou por uma determinado tipo de abuso. E quando a gente fala abuso, não estamos falando só abuso sexual, estamos falando abuso sexual, violência física, abuso psicológico, que é terrível. O abuso psicológico é terrível, né? 80% da população passou. Só que a maioria das pessoas não tem coragem de falar isso, até porque acontece numa idade de vulnerabilidade que é a infância. Tu passou por algum tipo de situação, Joel? Não, sobre essa situação não. Né? Pegando o gancho também do Ribas, meu pai também morreu de cirrose. Eu nunca me esqueço que tinha tomado um porre de vinho, foi. Ele deixou passar a ressaca, ele falou, só tem uma coisa para te falar. Tu mora embaixo do meu teto. Nunca mais eu quero ver tu com uma bebida alcoólica. Tá vendo o que tá acontecendo com teu pai? Então não quero que tu seja. Ali para mim foi um tapa na cara. Hoje eu não coloco nada. Dentro da minha casa também não tem. Cada um segue, né? Sim. Claro. Algum princípio. Eu vejo, para mim, tem uma menina de 6 anos também. E para mim, aquele momento ali, ver da forma que ele terminou a vida dele, foi o que ele falou para mim, a Neneca tinha o quê? 6 meses, eu não vou conseguir ver a tua filha crescer. Foi mais um outro tapa na cara, vendo o que aconteceu com ele, então, para mim, mas graças a Deus, meu pai e minha mãe foram sempre pessoas presentes. Eu acho que, pelo contrário, como aconteceu com o Ribas, né? Eu acho que para mim faltou, às vezes, um pouquinho de puxão de orelha, né? Eles fizeram muito mais do que eu merecia. E sou muito grato a eles por tudo. Maravilha, maravilha. Pessoal, tudo que é bom, né? Um momento acaba. Quero agradecer, né, do fundo do coração, a presença de vocês aqui. Esse conteúdo, a proposta do esporte, da Esporte Jiu-Jitsu é justamente, sim, nós vamos lutar, nós vamos competir, nós vamos fazer treinos maravilhosos, mas sempre ressaltar que o jiu-jitsu ele é uma ferramenta. Sim. É uma ferramenta para transformar as vidas e para que a gente possa sair daquela questão tão rasa que é, vamos falar da medalha, como é que foi conquistar essa medalha. Tá, legal. Isso aí qualquer um pode fazer. Mas vamos aprofundar, vamos ver o que tem por trás da medalha. Por trás da medalha tem um ser humano. Sim. Por trás e por dentro desse ser humano tem sentimentos. Sim. E tem situações que vários outros seres humanos estão vivendo também e que também estão se escondendo muitas vezes atrás de uma medalha. Então a proposta da Esporte Jiu-Jitsu é justamente isso. É proporcionar para as pessoas testemunhos, vivências de vida que possam transformar e libertar essas pessoas de um passado triste. Muito obrigado pela contribuição de vocês no Sportcast. BJJ no ar foi riquíssimo e é só um começo porque a gente vai ter muitas outras oportunidades de diversas situações diferentes. Quero pedir a consideração final de vocês. Obrigado. Ribas, parabéns pela tua atitude, né? Sei que tu está desenvolvendo trabalhos aí, muita coisa tá surgindo. Isso. E muita gente vai ser resgatada com a tua iniciativa. Amém.
A minha consideração final é, primeiramente, agradecer algumas pessoas. Quero agradecer, né, a mãe da minha filha por ter iniciado ali meu processo de ajuda. Outra pessoa é a Alessandra, que foi minha segunda mulher ali. A gente não casou, mas teve um relacionamento bem longo e foi uma pessoa que não largou minha mão nos piores momentos que eu tive ali da minha vida, porque não, como a gente fala, não é fácil conviver, acordar todos os dias e você, eu não sei porque o cérebro traz aquela lembrança, traz aquele sentimento ali que tu viveu lá atrás, e não é fácil para a pessoa que está convivendo contigo te olhar naquele estado ali, né? Então eu queria agradecer muito a ela, ao Wilson e a um médico que eu conheci há pouco tempo, que é o Dr. Bruno, que ele falou também a mesma frase. Ele falou: cara, eu acho que eu sou um dos poucos médicos aí que olhou para ti e não julgou a tua história, porque eu passei por alguns psiquiatras ali quando eu era casado, porque minha vida sempre foi meio assim, com essa revolta, sabe? Uhum. Com essa revolta, sempre tive essa revolta. E aí, só que essas pessoas me deixavam dopadas o dia inteiro, né, cara? Eu não tinha, cara, eu não conseguia produzir nada, meu cérebro era, sabe, era um zumbi. Uhum. E esse cara acreditou em mim. É um cara, né, ele cobra bem caro, mas ele é um especialista nesse tipo de caso. E como ele falou, cara, eu, em todos os anos que eu tenho de profissão, eu nunca vi um caso igual ao teu, que a pessoa conseguiu o que tu conseguiu. Então, chegar onde tu tá. Então tu tem que se orgulhar. E ele até vou mostrar para vocês aqui. Ele falou para mim colocar essa frase aqui, ó. Se você se matar... Opa, pagou. Se você se matar, teu pai venceu. Porque E eu odeio perder. Porque eu odeio perder. Cara, competição de jiu-jitsu, qualquer coisa. Eu acho que o ser humano não nasceu para perder. Eu acho que o ser humano não nasceu para perder. Eu te digo porque sempre quando você perde, você ou fica triste ou fica com raiva, né? Mas eu aprendi que o ser humano não nasceu para perder, mas ele nasceu para aprender. Exato. Porque quando você perde ou quando você erra, você está aprendendo a não cometer as mesmas falhas, no caso, né, de você errar, ou numa luta de você poder treinar, corrigir, para não cometer os mesmos erros. Então, eu acho que a derrota não faz parte da nossa vida. Eu acho que não deveria existir essa palavra derrota. A gente deveria existir assim, ó, vitória e aprendizado. Porque quando a gente perde ou erra, a gente está aprendendo e a gente está evoluindo. A derrota só existe quando a gente não encara. Se tu não vai lá, não vai encarar aquela competição que tu quer ir, por medo de perder, aí que tu perdeu. E queria agradecer, cara, o teu convite. Queria agradecer também ao Joel pela luta. Cara, foi uma guerra. Foi uma guerra. Esse cara é muito guerreiro, assim, tipo, é um cara que, pô, eu gostei muito de lutar contigo, assim, e quero ter a tua amizade. Pô, idem. E sempre que tu precisar de qualquer coisa, pô, eu vou estar à disposição, você também. A gente criou aqui, eu acho que um triângulo de amizade que... Acho que isso dá um livro, cara. Que a gente vai fortalecer isso. Eu creio nisso, né? E eu espero que vocês também acreditem nisso. E só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de eu poder contar um pouquinho da minha história. E tipo, eu vivi coisas assim que
se eu fosse falar, tipo, de morar na rua, de ver coisas que eu vi que assustariam muitas pessoas, né? Tipo, se a gente for falar na forma explícita do que aconteceu. Mas eu acredito que só de a gente dar um início nisso me deixa muito feliz. Como eu te falei, hoje eu tô usando branco, cara. Para as pessoas pode parecer uma bobagem. Sim, não vai ser. Mas isso, cara, tem uma importância para mim, tu não tem noção da importância que isso tem para mim hoje de vir aqui de branco e ter a oportunidade de conversar com vocês, de conhecer vocês melhor. Então, só tenho que agradecer muito. Pô, nós que agradecemos, cara. Como o Joel fala, não são pessoas que são unidas. São propósitos. São propósitos. E aí, Joelzão, considerações finais, meu irmão? Bora lá, então. Eu, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a Esporte Jiu-Jitsu por proporcionar a nós, né, esse momento único que a gente vive só agora, né? Amanhã Deus pertence. Agradecer a minha família por todo o processo de 9 anos aí em cima de um tatame competindo, de 365 dias vivendo isso. Foi 9 anos, não foi... Muitas pessoas não entendem, né? Mas só quem viveu isso sabe o que eu tô falando. Se não fosse eles, eu não estaria aqui também. A todas as pessoas que me ajudaram, tanto na parte financeira como mental e espiritual. Quero parabenizar o município de Bento Gonçalves pelo belo incentivo que eles fazem a 99 atletas de diversas modalidades pelo Bolsa Atleta. Isso eu acho que outros municípios devem buscar informações e valorizar os seus atletas de dentro do município. Isso foi... Eu participo desde 2020. E é uma ajuda aos atletas enorme, não parece para muitos, mas para nós que necessitamos dessa ajuda é gigantesca. Então, parabenizar a todo o município, né, a prefeitura, o Conselho de Esportes, e parabenizar o Esporte Jiu-Jitsu por esse ano. Eu tenho total certeza que 2025 vai ser um ano muito melhor. E bora lá. É isso aí. Gente, muito obrigado. Realmente a Prefeitura de Bento Gonçalves tem ajudado, incentivado muito o esporte, o jiu-jitsu, né? Deu apoio para nós aí, para que a gente pudesse realizar e que fique de exemplo para outras prefeituras, para levar para sua cidade, porque é uma coisa que eu sempre digo, para projetos sociais é bem complicado, tu tem muitas crianças para atender e tu levar para uma competição, tu conseguir ônibus, realmente é bem complicado. E se cada município de cada região se oferecer para sediar uma etapa, isso aí vai ajudar muitos projetos sociais, porque muitas vidas são resgatadas através do jiu-jitsu. Gente, obrigado, um bom final de ano para vocês, né? Nos encontramos aí em breve, ano que vem. É isso aí. Para vocês também. Galera, mais um esporte, mais um podcast se encerrando. Foi um podcast extremamente importante, que mexeu bastante com as questões emocionais aqui, né, por a gente rever e vivenciar algumas situações. Agradeço aos nossos convidados, agradeço aos nossos apoiadores, pessoal da Onaga, 2P Barbearia, Expresso Prêmio e Iguaria Campeira. Muito obrigado pelo apoio de vocês e ano que vem nos vemos novamente. Valeu!